E aí, galera? Tá chegando o momento decisivo do match entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana para decidir quem vai ser o campeão mundial. Hoje, quem vencer a partida já garante o título, é a última partida do ritmo clássico. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês os 5 melhores momentos do match até agora e mostrar também o que vocês podem aprender com essas 5 posições críticas para melhorar o jogo de vocês. Então a primeira posição que eu vou mostrar é essa posição que surgiu na primeira partida do match. Caruana estava de brancas contra o Carlsen e nessa partida o Caruana ele ficou pior de brancas e o Carlsen conseguiu chegar nessa posição em que as brancas acabaram de fazer o lance cavalo H2 e aqui o preto ele tem um lance que decide a partida. E nesse momento o Carlsen ele acabou falhando, ele não encontrou o melhor lance. O Carlsen ele jogou H5 nessa posição, mas ele tinha aqui um lance muito forte que era o lance dama E5, que é um lance que decidia a partida. Agora, o que vocês podem aprender com essa posição? Esse momento aqui é um momento crítico da partida em que é preciso calcular com precisão para encontrar o lance ganhador, encontrar o melhor lance da partida. E sempre que você for calcular, é importante usar uma técnica chamada técnica dos lances candidatos, que você vai escolher os lances que fazem mais sentido na posição e você vai selecionar esses lances para não ficar calculando lances aleatórios, né? Tem que lembrar que a gente não calcula feito um computador, não dá para calcular todos os lances. E como selecionar esses lances candidatos? É preciso primeiro buscar os lances ativos, os lances que criam alguma ameaça. Lance que é cheque, lance que ameaça a peça, lance que ameaça mate, lance que troca a peça. Todos esses lances são lances ativos e devem ser os primeiros lances a ser calculados na posição. O lance H5 do Carlsen é um lance que evita cavalo G4, mas é um lance que não cria uma ameaça direta. Então nessa posição aqui, se a gente buscar lances que criam ameaças diretas, o dama E5 ele vai acabar entrando nos nossos candidatos, porque dama E5 é um lance que cria a ameaça de jogar torre G3, atacando a dama e atacando o peão de H3, e também cria a ameaça de jogar dama C3, ameaçando o peão de C2. Então é um lance muito direto na posição, é um lance que deve ser considerado. Usando essa técnica fica muito mais fácil achar esse tipo de lance. Então nessa posição aqui, depois de dama E5, ameaçando torre G3 e dama C3, não tem um jeito do branco defender a posição. Se, por exemplo, as brancas jogam com dama F2, para não ter ameaça de torre G3, então o preto pode jogar dama C3, ameaçando o peão de C2, rei D1 único para defender C2, e aqui tem mais de uma opção boa para as pretas, mas um lance que é bem direto e que é bem interessante é o B5, com a ideia de trazer o bispo para A5 e colocar esse bispo em jogo, ajudando a atacar o rei de D1. Então aqui, por exemplo, se cavalo F3, dama A1 cheque, rei E2, dama por A2 e já está caindo o peão. E se, por exemplo, jogar com rei D2, dá para jogar com dama A2, também cai um peão. E no caso de dama C5, o bispo entra em jogo com bispo A5 e ele entra em jogo já decidindo a partida, que depois de rei D1, dama B1, rei E2, torre G2. E nessa posição, as brancas não vão encontrar uma maneira de defender, porque, por exemplo, se jogar com torre F2, é possível jogar com torre por F2, e agora se tomar de dama em F2, tá caindo o peão de C2, e essa posição aqui não tem como o branco se defender. Bom, então esse é um momento crítico bem legal. Na primeira partida do match, a gente consegue aprender essa técnica para calcular, né? E o dama E5 era o lance que decidia. Vamos agora para a segunda posição crítica que eu separei.
Essa posição aqui foi da partida 5. O Caruana ele também estava de brancas. E nesse momento o Calcin ele tá com a iniciativa na posição. O Calcin ele sacrificou um peão para conseguir o par de bispos e conseguir ficar com as peças mais ativas. O branco ele tá com as peças bem descoordenadas. O cavalo ainda está em B1. As peças estão passivas também. Então, por isso que o Calcin ele tem compensação por esse peão sacrificado. Tá bem mais fácil jogar de pretas nessa posição. E aqui o tema que a gente vai ver, o tema que pode melhorar o jogo de vocês, é esse tema de coordenar as peças, né? E também um recurso defensivo, porque aqui o Caruana encontrou um lance muito forte, mas ele encontrou esse lance pensando principalmente nessa coordenação das peças, que ele precisa colocar o cavalo de B1 em jogo e que ele precisa colocar esse cavalo numa casa ativa também. Então nessa posição as pretas acabaram de jogar rei B6 com a ideia de rei B5. E aqui o Caruana encontrou uma ideia muito forte, pensando em levar para uma posição mais harmônica, com as peças jogando em casas mais ativas. E ele jogou aqui o lance bispo D2, que é um lance muito forte, com a ideia de poder ter o recurso de bispo E3 cheque e também de colocar o cavalo em jogo com o cavalo C3, que é uma casa muito mais ativa para o cavalo. Porque se nessa posição, depois de rei B6, ele tivesse jogado simplesmente com o cavalo de BD2 para terminar o desenvolvimento, as pretas poderiam jogar, por exemplo, com rei B5, torre B1, torre A3, torre C1, bispo H6, e nessa posição o preto está com muita iniciativa. O branco ele não tem casas legais para colocar as peças, e o branco vai acabar tendo que devolver o material numa posição inferior, onde as peças estão todas mal colocadas. Com esse recurso do Caruana, ele conseguiu coordenar as peças e ele vai devolver o peão a mais para conseguir equilibrar a posição. Esse é um outro momento importante também, porque em posições em que você tem um peão a mais, que o seu adversário sacrificou um peão para conseguir a iniciativa, você tem sempre a opção de devolver esse peão em algum momento para conseguir manter o equilíbrio, né? Para conseguir segurar essa iniciativa do seu adversário. Então ficar ali segurando o peão para ficar com um peão a mais não compensa se o seu adversário tiver com as peças muito ativas. O Caruana, percebendo isso, ele encontrou uma maneira de devolver esse peão jogando cavalo C3 e cavalo D5 para assim simplificar a posição e conseguir igualar a partida, que ele já estava ficando numa posição inferior. Então esse recurso foi muito interessante, o bispo D2, um lance muito forte, e ele conseguiu equilibrar a posição. Aqui depois que troca em D5, o preto ele, inclusive conseguiu ganhar o peão, né? O Calcin conseguiu ganhar o peão de D3, mas não foi suficiente, porque ele ficou com as peças muito presas e em algum momento ele tem que devolver o peão, porque o rei também ficou levando temas de mate nessa posição. Por exemplo, se E4 nessa posição está levando o cavalo E1 mate, então o Calcin acabou devolvendo e a partida ela terminou em empate. Bom, vamos para o terceiro momento crítico desse match, a terceira posição, que eu acho que está entre essas 5 melhores posições do match. Essa posição foi jogada na 8ª partida do match. Caruana estava de brancas contra o Calcin e o Caruana conseguiu encaixar uma preparação, conseguiu uma posição muito boa, e o Calcin, em algum momento da partida, ele fez um lance G5, que foi um lance duvidoso, porque é um lance que deixou o rei das pretas muito exposto, e esse rei exposto ele pode ser atacado em algum momento. E aqui que vem o momento que vocês podem aprender com essa partida, que depois de bispo F5, as brancas precisam abrir linhas, abrir a posição para conseguir atacar o rei exposto, o rei que está em G8. Depois do G5 o rei está muito aberto. E então, para abrir linhas, para abrir colunas, para abrir diagonais, é preciso fazer rupturas. E aqui o Caruana ele encontrou uma ruptura muito forte com essa ideia de abrir a posição para conseguir chegar no rei das pretas.
Então, nessa posição, o Caruana ele fez um lance C5. Um lance muito forte. Não dá para tomar em C5, que está caindo o cavalo em E5. Então, nessa posição, ele jogou cavalo por F3, dama por F3, D toma C5. E a posição ela vai ficando muito mais aberta. Agora, ele pode trazer a torre para E1, por exemplo, que seria um lance mais forte. Ele trouxe a torre para D1, que é um lance bom, com a ideia de algum momento jogar com D6 ou jogar cavalo C4 e D6. Mas um lance mais preciso, um lance que dava assim, uma vantagem enorme para as brancas, seria o torre de A1, que não é tão fácil entender a diferença entre esses dois lances. Parecem muito bons os dois lances, só que torre de A1 era ainda mais preciso. Então, por exemplo, bispo D6, cavalo C4, já ameaçando o cavalo toma D6 e bispo E5, ganhando uma qualidade. Então, G4, dama D1, torre C8, para não ter mais o tema de cavalo por D6. E aqui tinha um lance muito forte, que era um lance torre E6, sacrificando uma qualidade, com a ideia de atacar o bispo de D6. E se agora jogar com bispo toma E6, D por E6, o branco tem várias ameaças. O branco está ameaçando tomar o bispo em D6 e está ameaçando também tomar o peão em G4, já dando mate em G7. Então essa variante ela ilustra muito bem que quando você consegue abrir a posição, fica muito mais fácil de aproveitar o rei exposto do adversário. Bom, então esse é um conceito muito importante. Sempre que o rei do seu adversário estiver exposto, tiver com roque aberto ou o rei estiver no centro, você deve buscar alguma maneira de abrir linhas, fazer uma ruptura e tentar abrir a posição para atacar o rei do adversário. Bom, vamos agora para a posição 4. Essa posição ela surgiu na 9ª partida do match. O Carlsen estava de brancas e nessa posição o Carlsen ele conseguiu encaixar uma ideia nova na abertura e conseguiu uma posição muito boa, uma posição que ele pode ir pressionando aos poucos, porque nessa posição existem bispos de cores opostas no meio jogo e nesse tipo de posição o bispo que tiver mais ativo, ele vai dar vantagem. Então, por exemplo, aqui as brancas estão com o bispo de casas brancas e esse bispo ele pode jogar. Ele está muito mais ativo do que o bispo de B6, que fica batendo no peão de E3 e não joga. Por isso que o branco ele pode conseguir vantagem nessa posição, somado ao rei das pretas, que está mais exposto do que o rei das brancas. Então, nessa posição, o Carlsen jogou o lance H5, tentando criar mais fraquezas na ala do rei das pretas e melhorando a posição. Só que esse lance, que parece tão natural, ele foi uma imprecisão, que aqui ele deu uma chance para o Caruana ele criar contra-jogo. E aqui o tema que eu quero mostrar para vocês é esse tema do cálculo concreto, que quando você estiver jogando, você tem que tentar ver as variantes mesmo, ter um cálculo mais concreto, não aquele cálculo superficial, baseado só em conceitos estratégicos. É preciso ver as variantes mesmo, pelo menos em alguns momentos críticos, né? Aqueles momentos mais importantes da partida, tem que tentar ver as variantes. Nesse momento aqui, quando jogou H5, o Caruana encontrou um lance muito forte, que é um lance que parece feio à primeira vista, que é o lance G toma H5. Porque agora as pretas ficam com uma estrutura de peões bem debilitada, então o rei está aberto, os peões fracos, então visualmente essa posição parece muito ruim para as pretas, porque agora o branco está jogando rei G2, torre H1, com a ideia de tomar o peão de H5, a estrutura está muito ruim. Só que se a gente for ver concretamente, usar o cálculo concreto, tentar ver as variantes mesmo, é possível ver que aqui o preto ele tem a ideia de jogar com H4 nessa posição. E H4 vai começar a abrir o rei das brancas. E o preto ele vai assim conseguir criar contra-jogo. Então, nesse momento, o Carlsen ele subestimou esse G por H5 do Caruana. E o Caruana, que é um jogador muito concreto, ele conseguiu perceber essa ideia e fez esse lance G toma H5, um lance muito forte, com a ideia de H4,
O Calcin jogou dama C4 para impedir H4, então veio F5, novamente com a ideia de fazer o H4, bispo F3, H4, torre D8, G por H4, e depois de torre G8, as pretas têm contra-jogo suficiente nessa posição, porque o rei branco está muito aberto aqui também. Então, recurso defensivo muito forte do Caruana. Caruana, nesse match, ele tem encontrado recursos defensivos em várias partidas. E esse foi um desses momentos, um momento bem importante, que o Caruana poderia ser pressionado nessa partida e ele conseguiu resolver os problemas. Bom, e agora vamos para a quinta e última posição que eu coloquei entre essas melhores posições do match. Posição da partida 10, que o Caruana estava de brancas contra o Calcin. Partida que eu acho que foi a melhor partida até o momento. A partida cheia de recursos. Os dois jogadores jogaram essa partida no nível muito alto. E nessa posição, as brancas acabaram de fazer o lance rei H1 para impedir a ideia de F3. E o preto está numa posição bem difícil aqui, porque é difícil achar um lance para as pretas. Não dá para tirar o cavalo para C5, para F6, por exemplo, porque sempre que tirar o cavalo tá levando o cavalo B6 nessa posição e a torre ela fica sem casa. Por exemplo, cavalo B6, torre A7, bispo B8. Não dá para tirar o cavalo para F6, que cai o peão de D6. Não dá para tirar o cavalo para E5 também, porque se jogar cavalo E5, pode jogar cavalo por E5 e depois bispo por E5. Não dá para tirar a dama, que está caindo o peão de D6. Não dá para desenvolver o bispo, não dá para mexer a torre. Então o preto está numa posição muito difícil aqui. É difícil achar um lance para as pretas. E aqui o Calcin encontrou um lance que é sensacional. Acho que é o melhor lance do match até o momento. Que é um lance muito criativo. E também o Calcin conseguiu usar aqui muito bem a técnica dos lances candidatos. Ele pode ter usado aqui a eliminação para achar esse lance também. E aqui é o seguinte, ele jogou um lance que muita gente nem considera. Acho que poucos jogadores encontrariam esse lance na partida. O Calcin jogou o lance B5. B5, um lance bem difícil de encontrar, um lance que às vezes nem entra nos nossos lances candidatos, nas nossas opções, porque é um lance diferente, né? É um lance criativo. E como que você pode melhorar essa criatividade para conseguir encontrar esses lances diferentes no tabuleiro? Existem duas maneiras. Uma é fazendo composições, fazendo exercícios artísticos, exercícios montados, que são exercícios que melhoram bastante o cálculo concreto e também desenvolve essa criatividade, porque geralmente nessas composições a resposta ela é única e é um lance diferente. Então melhora bastante essa criatividade e analisar partidas de jogadores que têm um estilo de jogo diferente, jogadores que sacrificam peças em todas as partidas, que fazem lances esquisitos. Por exemplo, jogadores como Rapport, Jobava, Mikhail Tal, esses jogadores podem ajudar você a desenvolver essa parte da criatividade também. Então B5 é um lance muito legal. E pensando nessa parte de lances candidatos, pensando no método de eliminação, o Calcin pode ter pensado nisso também, porque se você vai eliminando todas as possibilidades das pretas, você vai ver que vai sobrar só alguns lances nessa posição. Lances como rei H8, torre F6, e pode entrar nos lances candidatos o lance B5, porque é um lance possível também. Então, por eliminação, você percebe que nada está funcionando, pode surgir esse lance candidato também. Esse método da eliminação ele é usado mais nessas posições onde você tem uma posição difícil, com poucas possibilidades que podem funcionar. Então você tem que ir considerando todos os lances candidatos que fazem sentido, que não perdem na posição. Então o Calcin pode também ter chegado nesse B5 usando esse método da eliminação. Bom, então aqui B5,
A ideia é que se jogar A toma B6 nessa posição, que é o primeiro lance a ser calculado, é o lance mais ativo, as pretas podem jogar com torre por A3, cavalo por A3 e agora F3. G por F3, o rei das brancas já fica todo aberto, e agora cavalo E5. E as peças das pretas chegam com muita força no roque das brancas, o preto está muito ativo, que compensa o material sacrificado. E se agora jogar, por exemplo, F toma E4, as pretas podem jogar com bispo H3, ameaçando o mate em G2, e se torre G1, dama por E4, e aqui o preto ele tem um ataque decisivo nessa posição. Então, essa é a principal ideia do Carlsen quando ele faz B5. Então, o branco tem que jogar com cavalo B6. As pretas podem tomar em B6, bispo B6. E aqui o preto resolveu os problemas. Conseguiu colocar o bispo para jogar, as peças já ficam ativas. E o preto ele tem chances de atacar na ala do rei, podendo fazer um F3 em algum momento, ou podendo passar as peças para o ataque. Essa partida ela terminou em empate também, que o Caruana ele conseguiu encontrar vários recursos defensivos, mas o lance B5 é o lance que já deu a iniciativa para o Carlsen nessa partida. Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês, esses 5 momentos, os melhores momentos do match até então, e o que vocês podem aprender com esses momentos. Então, se você curtiu o vídeo, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal, que eu vou continuar disponibilizando conteúdos para que você consiga melhorar o seu entendimento e consiga melhorar o seu jogo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo.